Bom, nós vamos falar sobre o PROC-V. O PROC-V é uma função que você utiliza no Excel para buscar uma série de valores em alguma outra parte da planilha ou em outra aba ou até mesmo em outra pasta de trabalho. Como que é composta a fórmula do PROC-V? Você precisa de uma referência e de uma base de dados para buscar essa referência. Então, qual é a nossa referência? É essa coluna B. Dela, você tem os dados que você deseja encontrar nas outras planilhas. No caso aqui, nós temos os setores e as informações de 2017. Você veja que é bem extensa essa planilha. E você não quer todos esses dados. Por exemplo, aqui você quer saber qual foi o pessoal ocupado total e qual foi o pessoal ocupado com nível superior. Para facilitar o nosso trabalho, a gente pode utilizar o PROC-V. A partir dessa informação, o Excel vai retornar somente os valores que você selecionar. Então, vamos lá como estruturar a fórmula do PROC-V. Primeira coisa, esse item, que é o item da busca, ele tem que ser exatamente idêntico a esse. Tá? Então, em 2017 ou em 2018 ou em qualquer outro tipo de busca que você for fazer. Se houver alguma diferença de espaço ou quando se tratar de números, a formatação aqui na sua base para consolidação estiver em formato número e aqui em formato texto, ele não vai reconhecer, porque ele apenas faz a busca daquilo que for idêntico à sua base de busca. Então, vamos escrever a fórmula. Quando escrevemos a fórmula no Excel, ela sempre tem que ser iniciada com igual. Se você iniciar digitando apenas PROC-V, ele vai entender como texto e não como fórmula. E você não vai conseguir atingir nenhum resultado. Apenas vai ficar digitado um texto PROC-V. Então, você utiliza o igual e escreve o nome da fórmula, que é o PROC-V neste caso. Toda fórmula tem que ser iniciada com parênteses. E quando nós já incluímos o parênteses, veja que ele já traz qual será a estrutura da fórmula, os itens que nós precisaremos para executar essa fórmula, que são o valor procurado, ou seja, o valor procurado é aquele item que nós vamos buscar lá, usar como referência para identificar a informação que nós precisamos. Nesse caso, nós vamos procurar o valor, o pessoal ocupado total para esse item A, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e agricultura. Então, nós selecionamos aqui o valor procurado. Nesse caso, vai ser sempre uma única célula. Você não consegue colocar mais de um item para o valor procurado. É sempre o valor de uma única célula. E ponto e vírgula para a próxima sentença da fórmula, que vai ser o quê? A matriz tabela. Essa matriz tabela é toda a base de dados que você vai buscar informação. Então, você tem duas opções. Ou seleciona exatamente as células, que eu não recomendo, porque se você precisa mover a fórmula depois, isso não vai ficar fixo e você corre o risco de perder informação. Ou quando a planilha é muito grande, você tem que saber em qual linha a tua informação estará. Então, o que você faz? Seleciona toda a coluna. Você clica aqui, ó, não clica na célula, clica na coluna, ele vai selecionar a coluna toda. Então, essa é a coluna da origem, que é onde tem a descrição ou os valores que você está utilizando como referência para procurar, e vai selecionando as colunas. Aqui o interessante é que você não precisa parar a seleção exatamente no valor procurado total. Por exemplo, você pode deixar toda a planilha selecionada. Caso mude de ideia ou precise buscar alguma coisa depois, a fórmula já estará pronta. Então,
você só precisa ter em mente qual é a coluna. Veja que quando você movimenta o cursor, aqui nós selecionamos só a coluna B. Quando eu vou para a coluna C, nós temos duas colunas selecionadas. Então, ele já demonstra aqui 2C. O que significa? O número de colunas que tem aqui. Então, o 2 é o número de colunas e o C é para indicar que é a coluna. 2 colunas, 3 colunas, 8 colunas, porque aqui nós temos um valor mesclado, uma linha mesclada ali entre o E e o I, e daí ele já estende a seleção até o J, mas mesmo assim a contagem continua por coluna e vai até o fim. Só para atentar, como nós estamos buscando o valor ocupado do pessoal total, aqui o pessoal ocupado total, ele está na terceira coluna, então já vamos memorizar, porque esse número, ou a contagem da coluna, ela é importante na composição da fórmula. Então aqui nós já definimos qual vai ser a matriz tabela, ou seja, onde está toda a informação que eu vou buscar. Ponto e vírgula para a próxima sentença da fórmula. Número, índice, coluna. O que é esse número, índice e coluna? Vocês viram que nós movimentamos desde a coluna B até a coluna E e ele foi contando? Por exemplo, na coluna D, entre a coluna B e a coluna D, se passaram 3 colunas, ou seja, B, C, D. E a informação que nós queremos nesse caso estava na coluna D, ou seja, é a terceira coluna a partir do momento que eu iniciei a seleção. Então, esse número índice coluna é em qual número de coluna está o dado que eu quero. Sempre lembrando que não é a partir da primeira coluna do Excel, mas sim da primeira coluna que eu estou utilizando como valor procurado, que nesse caso é a coluna B. Então, B, C, D e a terceira coluna. E aqui, esse verdadeiro ou falso é uma verificação. Então, você vai pedir para ele trazer o valor exato. Você não quer um valor aproximado, você quer saber exatamente qual é o valor que você está procurando. Então, você vai utilizar sempre o zero. Por quê? O zero, você está dizendo para ele assim, só me traga a informação se eu realmente tiver essa informação ali para o item da linha ali, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e agricultura. Se for algo parecido, eu não quero, eu quero a correspondência exata. Se você colocar 1, por exemplo, ele vai trazer algo parecido e não é interessante, que vai te dar uma margem de erros. E finaliza a fórmula. Olha lá, nós temos então o número do pessoal ocupado total na agricultura para 2017. Agora, o que nós queremos? Com nível superior. Então, nós vamos ver aqui, é só o pessoal ocupado com nível superior, que está na coluna H. Se nós observarmos, o nosso critério de busca começa na coluna B, então entre a coluna B e a coluna H nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Então, veja que quando eu seleciono, ele traz aqui, eu estou selecionando uma linha e 7 colunas. Então eu consigo fazer a contagem das colunas por aqui. E aqui também a contagem 7. Ou seja, aqui na fórmula do PROC-V, ou eu posso vir e escrever novamente essa sentença, ou apenas copiar. Lembrando que quando eu for copiar a fórmula, não é igual copiar um valor. Veja, se eu pego o B e colo aqui, copiei e colei, ele traz exatamente. Com a fórmula não funciona assim, vamos fazer para ver. Ele não trouxe nenhum dado, ele não trouxe 119 mil novamente. Porque quando você copia uma fórmula, ele arrasta a sentença. Veja lá, ela é móvel. Então, eu estava buscando a informação do B, B4. Quando eu copiei e colei, ele puxou para o C4. E como que nós resolvemos isso? Podemos congelar a fórmula. O que é congelar a fórmula? Sempre que você quiser congelar uma informação,
fixar uma coluna, congelar a informação. Então, eu não quero que a coluna que eu selecionei seja alterada ou a linha seja alterada quando eu mover essa fórmula. Eu utilizo o cifrão antes do indicador da coluna ou da linha. Então, se eu colocar cifrão B4 e vier aqui, ó, cifrão coluna B lá em 2017 e coluna AC em 2017, quando eu copiar, olha lá, eu não perdi a informação, porque ele não movimenta a fórmula, ele apenas vai repeti-la. Por que que eu não congelei também, então, o 4? Porque depois eu vou arrastar para a linha 5, 6, 7, e se eu congelar o 4, ela vai ficar fixa na linha 4. Então, eu congelo somente a coluna nesse caso. Mas nós não queremos o pessoal ocupado total, os 119.900. Nós queremos apenas agora com nível superior. Ou seja, nós não queremos mais a coluna 3. Nós queremos a coluna 7. Que nós viemos aqui aquela hora e fizemos a contagem, né? As 7 colunas. Então, ó, o valor do pessoal ocupado com ensino superior, 3.619. Então, vamos aqui, ó, F2, sempre que for editar uma fórmula, não podemos digitar, a gente vai colocar o 7. Ó, digitei o sobrepuso. No Excel, sempre que você vai digitar, incluir ou alterar uma informação em uma célula com valor, você não pode simplesmente digitar, você tem que utilizar o F2, porque o F2 libera essa célula para edição. Então, F2, sempre que você precisar editar uma célula já com informação, utilize o F2. E nós viemos aqui e alteramos o número da coluna para 7. Olha lá, 3.619. Então, a fórmula do PROC-V é isso. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para 2018. PROC-V igual PROC-V, valor procurado. Ainda esse item, porque nós queremos esse item para 2018. Ponto e vírgula. Agora, a nossa matriz tabela está em 2018. Então, nós selecionamos o que queremos. Se eu quiser selecionar só até aqui, ok, vou selecionar só até aqui. Ponto e vírgula, o próximo item da sentença é o número da coluna, é o pessoal ocupado. Também é a terceira coluna, lá, B, C, D. 3, a próxima sentença é a validação. Eu quero que ele me traga a correspondência exata. Se não tiver esse valor, eu não quero que ele traga, então 0. E fechei a fórmula. Olha lá, 119.609. Vamos conferir? 119.609. Agora nós vamos buscar o ensino superior, que é 3777. Como que nós fazemos? Então, primeiro podemos editar a fórmula, um F2, e congela o meu valor procurado na coluna B e congelo aqui também na coluna B em 2018. Olha que interessante, se eu for arrastar para frente, não vai ter problema se eu não congelar aqui a coluna I. Porém, se eu fosse voltar isso daqui ali para a coluna C, eu já correria o risco de perder dados. Então, por segurança, congele também. Congelei, agora eu copio a fórmula aqui. E será que é a coluna 7 aqui para 2018 também? Vamos ver. Então, o B é a minha coluna. Vou inserir a fórmula ali para corrigir. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também é a coluna 7. E venho aqui, F2, altero para a sétima coluna. Olha lá, 3777. Agora eu preciso replicar isso para todas essas linhas. O que eu faço? Eu copio, porque eu não congelei ali, então eu posso arrastar a fórmula e dou um Ctrl V. Tá, daí eu vou dar o Ctrl V para todas as linhas? Não, eu posso ir lá na última linha, mas
eu fui até o fim da planilha, né? Eu quero ir só até aqui. Uma forma rápida para fazer isso, você vem aqui na coluna do lado, até onde você sabe que tem informação, Ctrl a seta para baixo. Olha, ó, quando você traz esse comando, o Excel navega até a última linha com informação ou sem informação. Se você pegar o intervalo vazio, aí ele vai navegar até a próxima linha com informação. No caso dessa planilha, não tinha mais nenhuma linha, ele foi até o fim. Para voltar, o Ctrl, a seta para cima, olha lá, eu naveguei até a próxima linha com informação. Ó, naveguei agora até a próxima linha que tem essa alteração, então, onde acaba a informação e começa o espaço em branco. Então, Ctrl, seta para cima, seta para baixo, você navega dessa forma. Então, eu dei aqui, ó, Ctrl, seta para baixo, vim até a última coluna, última linha com dados. E agora eu quero voltar ali. Então, para voltar de uma forma rápida, Shift, Ctrl, seta para cima. E Ctrl V. Olha lá, preenchi todos os valores. Tá vendo que aqui não apareceu o número? Por quê? Será que tem alguma coisa errada? Vamos conferir lá na planilha? Não, porque ele trouxe exatamente a informação que havia lá. Então, esse setor não tinha nenhum dado. E o IBGE preencheu a planilha com um X. E ele traz exatamente o que está lá naquele campo que eu estou buscando. O PROAQV você não precisa utilizar só para números. Ele vai buscar a informação exata que está lá. Então, você mantém essa planilha de busca como algo padrão. E se for uma informação variável lá que você edita, por exemplo, eu venho aqui e eu sei que esse número mudou, eu não tenho mais nada aqui. Então, o que eu posso colocar? Nulo. Vou escrever nulo. Olha o que acontece. Ele já atualiza, ele traz exatamente o valor que estava ali. Pessoal, é isso o PROAQV, buscar a referência, sempre lembrando que aqui tem que estar exatamente igual à sua matriz de dados. Se houver um espaço, uma vírgula ou um detalhe de formatação diferente, você não vai conseguir o resultado esperado, porque ele não vai reconhecer e pior, ele não te avisa que ele não reconhece, ele simplesmente não traz nenhum valor. Então, se aqui no agricultura eu editar e dar um espaço, olha lá, ND, aí você fica na dúvida, será que realmente não existe essa linha de agricultura lá, ou eu tenho algo errado? Então você tem que estar sempre muito seguro disso, porque a linha está aqui, mas ela está com um dado diferente. Se você tiver tempo, não for um volume muito extenso de informações, você pode fazer a conferência. Como que você confere? Eu vou utilizar essa mesma base aqui para ser mais rápido. Colei aqui. O Excel, para você validar se dois campos são iguais, é só você colocar aqui um igual ao outro. Então, eu vou pegar aqui igual, esse, igual a esse. O primeiro igual é para iniciar a fórmula. Se eu não colocar o igual, ele vai entender que é um texto. Então, igual eu iniciei a fórmula. H4 igual a B4. Olha lá, verdadeiro. Quando os dois forem iguais, ele sempre vai trazer a expressão verdadeiro. Se eu alterar aqui um espaço, ele vai mudar a expressão para falso. Ou seja, não são iguais. Então, essa é uma forma simples de você validar se a sua matriz onde está o valor procurado e a sua matriz com a base de dados estão iguais para você executar com segurança a fórmula do PROAQV. Obrigado, se foi útil, compartilhe, dê sua opinião, se não foi, diga que poderia ser útil para você e que nós vemos uma forma para ajudar.